Bom dia, Maranata. Antes de esclarecer o tema e pedir, mostrar a base da crença adventista, né? Que muitos dizem que não há base para acreditar na ressurreição de Moisés. Esquece que Mateus 17, Lucas 9 e Marcos 9 diz que Cristo falou com Moisés e morto não fala, né? E a palavra grega ali que aparece ali, aparecer ou pitomai, ela aparece em outras partes das escrituras também. Mas antes disso eu quero que você tenha condições de adquirir esse livro para saber realmente o que é uma fé firme, fiel à palavra de Deus, e que é uma fé segundo a ensinada e vivida por muitos homens aí que fazem do seu gosto pessoal, da sua crença filosófica mundana, uma fusão com a palavra de Deus, tornando ela assim uma mistura entre a mentira e a verdade. Que você possa adquirir uma obra dessa, uma obra acadêmica muito boa, feita pelo Dr. Rodrigo Silva, com teses e indicações de textos de outros livros de pessoas que pensam igual ou diferente à visão adventista e aos próprios pais da igreja. Mas, segundo o texto apresentado por nós adventistas, que muitos dizem que não há base para que Moisés fosse ressuscitado, o próprio Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, para nós é a base. Porque Jesus não quebrou a lei, e não quebrando a lei, ele não falou com a sombra ou um espírito imaterial, um corpo, sei lá, corpo imaterial, não sei o que é isso. E não é um lunático, porque eu também nunca falei com a sombra, né? E nunca vi o espírito. E segundo, a palavra grega que aparece ali no versículo 3, naquele mesmo momento apareceram optemai, né? E Moisés e Elias conversaram com ele. Em 2 Pedro 1,16 vai dizer que Pedro viu, né? Foi real aquilo para Pedro, ele não viu uma sombra, viu Moisés e Elias em corpo glorificado, o corpo celeste que nós teremos ao ressuscitarmos, se formos salvos naquele dia. Esse corpo é o que eles aparecerem, é um corpo real, né? E se é um corpo real, eu creio que pelo menos a segunda vida de Cristo, como Apocalipse diz, todo olho verá, e Hebreus 9:28 ele aparecerá uma segunda vez. Ele vem real mesmo, em corpo, não vem em sombra. Pelo amor de Deus, né? Vai que ele tá no conto do capeta, rapaz? Para com isso. Só falta falar também que Jesus vai vir em sombra. E que Deus é espírito e não é real, é uma sombra também. Vocês precisam decidir qual é a palavra que vocês vai sustentar como espírito. Se é pneuma, que aliás tem a ideia de um pneu quando o ar é tirado ele murcha, ou a palavra psique, que significa vida, né? E essa é a diferença. Então, principalmente para aqueles que citam Mateus 10:28, aprender a diferenciar ali, inclusive saber que ali aparece a palavra apólime, né? Que Deus, a vida e o corpo, aquilo que Deus inflou no boneco, que dá a vida, que é a razão da existência daquele boneco de barro, que formou o homem, o ser vivente, será destruído no lago de fogo para todo sempre. Então é preciso decidir. E segundo, dizer que não tem base bíblica para que Moisés ressuscitou é você acreditar naquilo que a filosofia grega diz, que supostamente um Sócrates que existiu inventou, e já vinha de muito tempo, de que quando a pessoa morre, a alma ou a sombra se liberta, ou como um falou no meu canal aí, que é um corpo que sai desse corpo, e aí misturou tudo, né? Mas e aí? Pelo menos o Salmo 6,5 que estava na Bíblia de Cristo também, a LXX, o Antigo Testamento, e Deuteronômio, vai dizer que era proibido falar com esse morto. Inclusive lá na suposta aparição de Samuel lá. E aí? A Bíblia vai falar que foi o próprio demônio ali que apareceu e Samuel quebrou os mandamentos de Deus. E Jesus disse que cumpriu a lei. Então esse é o próprio texto que vai
aparecer, que diz que Jesus falou, e eu, como sendo cristão, eu não sou lunático, e creio que Jesus também não é um lunático, né? E isso para mim também basta. Então, a próprio texto de Lucas 9, no versículo 30, vai dizer: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falava sobre a partida de Jesus Cristo que estava para se cumprir em Jerusalém. Falava sobre a morte e a volta de Jesus ao trono celestial. Então, eu acho que é muito difícil você colocar aqui uma sombra falando com Cristo, porque ele não era louco. Se ele for louco, nós cristãos também somos loucos, no sentido de acreditar uma sombra. Eu acho que nós não acreditamos na sombra, acreditamos num Deus real e num Cristo real que aparecerá a segunda vez para nos dar um corpo real transformado. Essa é a nossa crença. Então, eles estavam aqui falando com Cristo de uma maneira real, e Cristo falou com eles. E provavelmente disse que a ressurreição deles estava garantida, porque a sua vitória viria, o pagamento viria na cruz. Um abraço a todos e que nós possamos aí seguir firme na promessa.